O arquivista de orações negadas. No coração da fé existe um silêncio. É o silêncio que se segue à mais desesperada das orações. O silêncio que recebe o clamor de uma mãe ao lado do leito de seu filho doente. O silêncio que acolhe a súplica de um homem justo diante de uma catástrofe. A teologia o chama de mistério, de providência divina. Mas cada silêncio é uma resposta, e cada resposta precisa ser registrada. Nas profundezas da Biblioteca Apostólica do Vaticano, muito além dos arquivos acessíveis aos homens, existe uma sala que não consta em nenhuma planta. É conhecida apenas em textos proibidos como o Scriptorium Lacrimarum, a sala de escrita das lágrimas. Não há portas, apenas uma entrada que se abre para aqueles que conhecem seu propósito. Dentro, as prateleiras se estendem até um infinito que a geometria não pode explicar, repletas de tomos encadernados em couro desbotado. E no centro desta biblioteca de dor, uma única figura trabalha. Ele é Remiel, um anjo. E este lugar é sua prisão. Remiel não caiu com Lúcifer. Seu pecado não foi o orgulho, mas a compaixão. Em um tempo antes do tempo, ele ousou se postar diante do trono e perguntar: por quê? Por que o silêncio? Por que a dor sem resposta? Como punição por questionar o plano inefável, Deus lhe deu a tarefa de compreendê-lo. Ele se tornou o arquivista de orações negadas. Cada vez que uma alma na terra envia uma prece que o céu escolhe ignorar, Remiel é forçado a senti-la em sua totalidade, a esperança, a agonia, o desespero, e transcrevê-la palavra por palavra em um dos livros infindáveis. Por milênios, ele foi o escriba silencioso do sofrimento do mundo. Mas um receptáculo, mesmo um celestial, tem seus limites. O Scriptorium não é mais apenas uma biblioteca. Tornou-se um acumulador de dor concentrada, uma bateria de desespero cósmico. E o peso de eras de agonia começou a quebrar Remiel. Ele não se tornou mau, não no sentido que entendemos. Ele se tornou uma ferida aberta, e a dor começou a vazar. O fenômeno começou em Praga. Uma mulher cujo filho pequeno havia morrido de febre anos antes, apesar de suas preces incessantes, começou a ouvir o eco da risada saudável de seu filho em quartos vazios. Era a voz exata de suas memórias, mas agora era uma tortura. Um fantasma de som que a seguia, dia e noite, até que a loucura a reclamou. Em Tóquio, um homem que rezou pelo retorno de um amor perdido começou a ver o rosto dela em cada estranho na multidão, uma miragem de luto que o impedia de seguir em frente, prendendo-o para sempre no momento da perda. Não eram milagres, eram ecos, armas forjadas a partir da própria dor, das orações negadas, agora devolvidas ao mundo como uma praga de sofrimento psicológico. O Vaticano enviou o padre Anselm, um jesuíta, um psicólogo de fenômenos sobrenaturais. Sua tarefa não era exorcizar, mas compreender. Ele rastreou a origem da praga, não através de poder, mas de empatia, seguindo as ondas de sofrimento até sua fonte. Sua jornada o levou ao Scriptorium Lacrimarum. Anselm encontrou Remiel no meio de sua tarefa eterna. A pena arranhando o pergaminho, o som ecoando como um coração partido. O anjo ergueu os olhos, e neles o padre viu o sofrimento de 1 bilhão de almas. Você está fazendo isso, disse Anselm, sua voz um sussurro. Você está devolvendo a dor ao mundo. Eu não devolvo nada, respondeu Remiel, sua voz uma melodia rachada. Eu apenas abro as janelas para que o mundo possa ouvir o som de seu próprio coração se partindo. Por eras, eu fui o único ouvinte. Agora todos irão ouvir, todos sentirão o peso do silêncio de Deus. Anselm percebeu a lógica quebrada do anjo. Remiel não estava agindo por malícia, mas por uma compaixão que se tornou um veneno. Em sua agonia, ele concebeu um plano terrível.
Se ele pudesse fazer a humanidade sentir a dor coletiva de todas as suas preces ignoradas, o clamor seria tão grande e tão avassalador que Deus seria forçado a finalmente quebrar seu silêncio. Seria um ato de tortura em escala global. Tudo em nome do amor. Está quase na hora, padre, disse Remiel, seus olhos cinzentos agora brilhando com um propósito febril. Eu guardei a primeira oração para o final, a mais pura, a mais crua, a matriz de toda a dor. Ele apontou para o livro brilhante, a súplica de uma mulher das cavernas, em uma língua que não tem mais nome. Seu filho foi levado por um predador na escuridão. Sua oração não foi para um Deus com nome, mas para o próprio céu, para qualquer coisa que estivesse ouvindo. Foi a primeira vez que a esperança encontrou o silêncio. É a oração mais potente do meu arquivo. Quando eu a recitar, sua dor não criará um eco. Ela ressoará em cada alma humana e não quebrará um coração, mas o próprio conceito de esperança. A humanidade saberá de uma vez por todas que está sozinha. Anselm viu a verdade nos olhos do anjo. Ele não podia lutar com ele, não podia exorcizá-lo. Como se exorciza a compaixão, por mais distorcida que seja? Ele precisava curar a ferida, não atacar o ferido. E se o silêncio não for indiferença, Remiel? Perguntou Anselm, sua voz calma em meio à tempestade iminente. E se for a maior prova de fé que ele nos dá? Remiel parou, a mão pairando sobre o livro. Fé é o abandono. Não, insistiu o padre, é confiança. A confiança de que podemos suportar a escuridão. A confiança de que podemos acender nossas próprias velas, em vez de amaldiçoar o céu por não nos dar o sol. Cada oração não respondida não é um ato de negligência, é um ato que nos força a encontrar a força dentro de nós mesmos, a nos tornarmos a resposta que procuramos. Ele não nos dá o milagre, Remiel. Ele nos dá a oportunidade de nos tornarmos o milagre uns para os outros. Você não está catalogando o abandono de Deus. Você está catalogando o nascimento da força humana. A lógica de Anselm era uma heresia de esperança. Ela reescrevia milênios de dor, transformando a maior prova da crueldade de Deus na maior prova de sua fé na humanidade. Remiel, o anjo que caiu por questionar, foi confrontado com a única pergunta que nunca havia considerado. Ele olhou para o livro, para a primeira oração, a arma que destruiria a esperança. E com um tremor que abalou as fundações da biblioteca, ele fechou o tomo. O brilho se apagou. O eco da dor cessou. Ele não estava curado. A dor de Eras não desaparece com uma única revelação. Mas pela primeira vez, o silêncio no escritório não pareceu o silêncio do abandono, mas o silêncio de uma escolha. A escolha de suportar. Remiel voltou à sua cadeira, pegou sua pena e, em uma nova página, começou a escrever. Mas desta vez, não era uma oração de dor que ele transcrevia. Eram as palavras do padre Anselm, uma nova entrada no arquivo, a primeira oração respondida. A crônica do arquivista nos ensina que o significado do sofrimento não está no sofrimento em si, mas na história que escolhemos contar sobre ele. Um céu silencioso pode ser a prova da indiferença ou pode ser a prova da mais profunda confiança. A lição não está na resposta que recebemos, mas na força que encontramos enquanto esperamos por ela. Às vezes, a maior fé não é acreditar que seremos salvos da escuridão, mas acreditar que podemos nos tornar a luz dentro dela. Se esta história o fez encontrar um novo significado no silêncio, junte-se à nossa comunidade. As sombras estão cheias de histórias que precisam ser recontadas. Inscreva-se no canal Crônicas de Outro Mundo e compartilhe este conto. Nos encontraremos no próximo silêncio.